bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. E nessa temporada estamos estudando a vida e obra de Jesus a partir da perspectiva de João, o Evangelho de João. O tema dessa temporada é o Verbo. E eu acho que você está tendo um privilégio único aí de mergulhar na Bíblia, de analisar os milagres de Jesus, tudo que envolveu seu ministério, sua vida, sua obra, especialmente os momentos finais da sua missão aqui neste mundo. E, inclusive, nesse episódio, vamos tratar um pouquinho mais a fundo dos detalhes finais que João dedicou tanto tempo para poder compartilhar com a gente qual foi a sua experiência ao contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, eu queria desde já agradecer você por sua companhia, sua presença, por estar aí compartilhando esse podcast em áudio, em vídeo. Esperamos que de alguma forma ele continue sendo útil na sua experiência com Deus, no seu estudo diário da Bíblia e quem sabe um recurso a mais, aí um insight a mais para você continuar aprofundando a sua experiência com Deus, seu relacionamento com Deus através do estudo da sua palavra, tá bom? Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL. Você acompanha nosso conteúdo no nosso Instagram, todo o contexto aqui também dos bastidores, os participantes da semana, o que vai acontecer ao longo do ano. E especialmente os cortes aí também. E o tema de cada semana para te motivar mais ainda aí, sempre no início de cada semana, sendo um conteúdo aí, um recurso a mais para abençoar a sua vida, beleza? Bom, eu queria também desafiar você a ter acesso a esse conteúdo aí no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Tem a minutagem, dia após dia, se há um dia, alguma dúvida ali, algum dia específico, ou quer pegar um insight, uma ideia nova, vai direto também no dia que você achar mais interessante, contanto que você também aproveite esse recurso aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu estou aqui mais uma vez com eles. Gente, esse trio é demais, foi muito bom. Teve visão do céu no último encontro aí. Cara, o negócio aqui é espiritual, o negócio aqui é pesado. O Espírito Santo aí louco, baixou, né? Você é maluco. Mas estamos aqui mais uma vez, agora com ele. Gente, ele tem vários nomes, né? É Luva de Pedreiro. Ele tá presente no hino nacional. Em música de apelo. Hoje se ouvirdes a sua. É fantástico. Tá conosco. Onde no hino nacional? Hã? Onde no hino nacional? Como é que é aquela parte que tá cantando? Ouvirdes de Sabe, Ipiranga. esse cara tá demais, vai ser presente esse cara, tá em todo lugar, cara. Fantástico, hein? Dale Virdes. Mas olha, bem-vindo mais uma vez, nosso missionário transcultural, direto do Rio Grande do Norte para o mundo! Bem-vindo, Virdes. Rapaz, olha, de verdade. Ó, não dorme não, hein? Ó, quando o pessoal começa a irritar de um jeito, a irritação é amor, sabe? Tem uma pessoa que eu amo muito na minha vida, é a minha irmã, mas, cara, eu irrito muito ela, mas é por amor. Então, Tá pessoal, vendo, cara? eu também Quem amo se vocês, tá? faz, Eu também amo aqui se vocês. paga, né, meu? Muito obrigado, tá, por tudo aí. Gente, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, pra gente comentar de novo sobre a nossa lição dos jovens aqui. E eu vou apresentar aqui uma pessoa que já é conhecida aqui no contexto da prata lição, da né? casa. Prata da casa aí, ó. Só quem tá em casa dá algumas visões aí. Com da noite. certeza, ó, que tem um espírito, que baixou o espírito, pessoal. Só quem tava nos bastidores viu, entendeu? É o nosso amigo Max, Jesus. né, o pastor. É um privilégio estar aqui com você, meu amigo. O homem Valeu, do coma, gente. o homem do coma. Rapaz, eu teve uma visão aqui, ó. Cara, eu tava vendo o Samu entrando e entubando o cara na hora. Caramba, o cara cortou, bicho. Foi em outro planeta e voltou. Deixa eu apresentar ele Terceiro aqui, céu, galera. terceiro céu. O homem do terceiro céu. Teve as visões aí, as visões aí. Quase Ellen White. Ellen White. Psicografado aqui, gente. Vocês vão ver. Escreve o livro. Vocês vão ler meus livros. Vocês vão ver. Vamos lá. Deixa eu apresentar a Eide aqui, nossa amiga, nossa princesinha aqui do programa. É estudante de odontologia, 24 anos. O pastor Fabrício falou que tava namorando. Confidencial. Mas já falou, tá vendo? Aí ela Nem falou me que apresentou. tava Eu falaria. solteira. Você explica aí essa história aí. Ela falou, tô namorando com Cristo. Exatamente. Nossa, aí é demais. Solteira, cara. bem solteira. Viu, Rude? Obrigada. Rude, é brincadeira. Vamos deixar na descrição o WhatsApp dela. Já tá, ela fala, tá lá, viu? O Instagram dela, gente. Ó, irmão, Rude, é na broma, tá bem? Tá solteira, disse que só vai namorar com 35 anos. Ela falou. Opa. É? Eu falei?
Muitas graças, muito obrigada, Pastor Max, um grande amigo nosso. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui. Sempre que eu puder, vou falar espanhol para os meus hispanos, que eles assistem, viu? É isso aí. Olha, que legal. Muchas gracias por estar aqui, estén atentos porque es una lección imperdible. E também não posso deixar de lado de apresentar o nosso pastor dos jovens aquele Cara! que é fera! Isso aí, gente. Aquele que tá Ho, ho. sempre em frente. Não, Mas são 12, Natal tá aí, cara. Nada supera a Olha. visão, cara. Não adianta. Não, aquela visão ali, Agora, cara. agora, assim, ó. Pega a visão. Eu gostei. Assim, ó, receba a visão. Vamos lá. Aquele que é top, casado com a maravilhosa Lili. Eita, Lininha. Te amo, amor. Princesa. Secretária top aí do Ministério Jovem. Sim, Você é demais. exatamente. Beijo, o Fabricinho. nosso querido pastor Fabrício Fabrício Leão. Leão. Só lhes falta a juba. Vamos pra cima, gente. Vamos lá. Vamos. Gente, tema da semana aqui tá muito legal. Antes disso, eu queria pedir aqui a Eide que faça uma oração. Igualzinho na Vamos. sua classe de jovens lá, pedindo a bênção de Deus. Pra galera participar, contar o que aprendeu da semana, compartilhar a sua experiência. Pega o texto ali, a partir dali profunda e compartilha quais são as lições que você aprendeu pra você. Essa é a ideia da nossa lição. O culto é depois, ou geralmente é antes ou depois. O sermão é depois. Lição é pra bater papo e compartilhar o que aprendeu da Bíblia ao longo da semana. Essa é a ideia. Então, ora aí, Eide, e vamos pra lição. Vamos lá. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, estar aqui comentando sobre a sua palavra, Amém. Senhor. Obrigada por estar aqui com os meus amigos, irmãos e também com as pessoas que estão nos acompanhando. Nos dê sabedoria para poder dialogar certo, Senhor, a sua palavra, que seja uma bênção na nossa vida e na vida das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Abra nossa mente, esteja em nós e não sejamos nós quem fale, mas sim você, Senhor, pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Let's Todo mundo de go. boa aí? Todo mundo de boa? Tranquilo. Vamos ninguém lá, tem vamos ilusões. lá. Tema da semana na tela aqui, ó. Condenação e crucifixão. Crucifixão. Gente, esse tema é legal demais, porque esse tema aqui é o caminho Tema forte. que João escolheu aí, ó, pra fechar o seu evangelho. Ele dedica muito tempo, a partir do discurso de Jesus, capítulo 14, até agora o finalzinho 19, finalzinho ali vem o encontro de Jesus já ressuscitado, encontrando com Pedro, recomendações finais, a descrição dele de que, de fato, o que ele escreveu, o resumo do resumo do resumo, na realidade, o que ele escreveu e tudo que fez e disse Jesus de Nazaré não caberiam em todos os livros do planeta Terra. Não seria capaz de conter o que ele fez e disse. Mas João, ele pega o néctar, o mais importante, aquilo que realmente a gente precisa se aprofundar, que é o sacrifício de Jesus. E aqui, o tema dessa semana está muito legal, condenação e crucifixão, será o tema da nossa bate-papo de hoje. O texto está em João, capítulo 19, você pode ler o capítulo todo, vai ser muito legal, vai ver detalhes ali, no finalzinho 18 é julgamento e a morte de Jesus. E eu queria ler apenas aqui, vou ler aqui a partir do verso 17 do capítulo 19, porque aqui acontece algo bem curioso, né? Porque após ter todo o processo de julgamento e condenação, Jesus ele é declarado, né, para morrer numa cruz, e aí vem todo o processo da crucifixão, e assim é descrito, né? E é legal, né, essa descrição de Jesus aqui, não como... É claro que os outros evangelhos apresentam Jesus tendo uma espécie de ajuda, né? De Simão ali, né? O Cirineu, mas essa afirmação de João sobre Jesus, o que ele está fazendo é muito interessante. Carregando, verso 17 do capítulo 19, carregando a própria cruz, olha, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um a cada lado, um de cada lado, e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno. E aí tem uma declaração interessante: Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. E aí vem a declaração final de Pilatos, que é muito interessante. Até que enfim é uma coisa firme dele, né, velho? É desafiador, Sim. né? Pilatos respondeu: o que escrevi, Escrevi. escrevi.
Eu até ouvi um sermão um tempo atrás, e o título do sermão, com base nesse texto, era A Profecia de Pilatos. E embora não fosse profeta, saiu da boca dele uma das maiores profecias, né? O cumprimento das maiores profecias da Bíblia, né? De que Jesus é o rei, né? Sobre tudo e todos. Não só de judeus. E interessante, esses 3 grupos aqui estão muito bem representados, né? Aqui está, né, tá escrito em aramaico, né? Alguns até aplicam essa ideia de que ele é acessível ao seu povo, ele veio para o seu povo, mas o povo rejeitou. Para os gregos, aqueles que, né, não fazem parte, né, não faziam parte daqueles que deveriam receber a profecia do Messias, não é? Tá na linguagem a mais rudimentar, que era o aramaico, o latim, que era a linguagem, né, mais dos cultos, romana, perdão, e dos gregos a linguagem mais cultural da época, né? Então Jesus é o rei de todos e acessível a todos. E estava num lugar estratégico, diz a Bíblia, perto da cidade, no centro do mundo da época, né, onde todos passavam por ali. E de fato Jesus ele se tornou ali, foi levantado e atraiu muitos a eles. Bom, esse texto aqui inicia a nossa lição. Eu queria pedir a vocês aqui que tentassem descrever um pouquinho de qual foi a impressão que tiveram da tirinha da semana. E vamos lá, quem vai começar primeiro aí? Bom, é engraçado, né, que normalmente quando a gente tem alguém assume alguma posição grande, né, a gente tem ali uma coroação, a gente tem uma nomeação, a gente tem uma cerimônia enorme para mostrar isso, né? E no caso de Jesus, ele teve uma condenação e crucifixão para ali realmente selar, né? Se consumar ele, levantar ele como rei. E aí, eu trazendo isso para nossa vida, eu peguei aqui um verso que está lá em 1 Pedro, daqui do 4, começando pelo 19, diz: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Engraçado o evangelho. Porque pro mundo em si, a gente, nossa, é a festa, é a visão, né? É uma coroação, é algo, nossa, incrível, olha ele, né? Mas para Cristo, na realidade, quando a gente é insultado, quando a gente passa por essas coisas que Cristo passou, aí que, por exemplo, a gente se levanta no evangelho, sabe? Uhum. Aí que o Espírito Santo, ele repousa sobre a gente, o glorioso Espírito Santo. Então, enfim, essa analogia aí que eu pensei. Ok. E aí, Eide, Max? O que mais veio à mente de vocês Vai lá, aí? Ed. Bom, nós vemos aqui, né, como o Virdes falou, as pessoas surpresas, porque, ó, tá escrito Rei dos Judeus. Rei, a gente pensa em algo alto, em rei, poderoso, mas ele estava crucificado. E ali mesmo fala, né, a inscrição na placa chamou a atenção de muitas pessoas e apontou para a realeza daquele crucificado. Demonstra 2 realidades diferentes, o título, o nome, rei, poderoso, e Jesus ali sendo crucificado. Max? Pra mim, aqui tá chamando atenção pra inscrição, né? Pra placa de Rei dos Judeus. E Jesus foi um rei diferente, né? Um rei que tinha tudo, e aí lá no livro de Filipenses fala que Cristo se esvazia, certo? Para ser coberto com a nossa vergonha. Então, Adão e Eva, eles eram pecadores lá no Éden, e eles foram cobertos, mesmo estando nus, certo? Jesus não era pecador, e ele foi ali exposto, nu na frente de todo mundo, né? Jesus era de fato rei, mas ele aceitou a coroa de espinhos. Então, Jesus, você vê assim, Jesus caminhando na direção da cruz, ele aceitando a humilhação, porque, e aí isso me remete, porque eu lembro que isso é para mim. Então, Jesus aceitou a maior vergonha de todas, para que eu tivesse a maior glória de todas. Muito bom, muito bom. Quando eu fiquei olhando aqui, né, eu fiquei tentando imaginar a chateação ou a revolta ou a indignação, por exemplo, de um judeu olhando para aquela cena. Primeiro, porque na cabeça deles, Jesus não era Deus, né? Não era rei deles, tanto que eles rejeitaram, né? E imagino o que foi para eles e para aqueles líderes religiosos verem aquela placa. Ali está o rei dos judeus. Porque imaginar um rei sendo crucificado, cara, era uma coisa muito estranha. A morte romana não era para ninguém da realeza, cara. Era um negócio, era para os piores mesmo, cara, sabe? Quando um cara era muito zoado, muito ruim, muito mal, muito assim, currículo muito podre, aí dava uma cruz para ele. Então, é uma cena muito chocante, né?
E ao mesmo tempo, já que no caso aqui, para muitos era um sinal de vergonha, né? De humilhação, né? De alguma forma assim, tentar ridicularizar o povo, né? No caso de judeu, era a maior demonstração de realeza de Jesus, né? Porque a Bíblia diz que, o livro de Hebreus diz que Jesus, ele obedeceu, não é? Até a morte, e morte de cruz. Eu fico tentando imaginar, né? Eu imagino, no lugar de Deus, né? Que não tem ninguém que obedecer, porque é de baixo para mim, né? Não tem ninguém acima de mim. E aí quando Jesus torna um ser humano, ele aprende a obedecer, cara. Obedecer o pai, obedecer a mãe. Já é muito louco pensar nisso, né? E ele que poderia fazer o que ele quisesse, cara. Obedece até a situação mais humilhante e cruel que a pessoa pode ir. Só alguém que tem uma realeza inerente a ele, sabe? Uma humildade, sabe? Verdadeira mesmo dele. A capacidade de não revidar fazendo o mal. Só um rei faz isso, cara. Só alguém que tem a realeza como parte da sua própria natureza faria um negócio desse. Porque se não tivesse, eu duvido que deixaria tocar no cabelo dele. É outro negócio. Essa que é a glória de Cristo. Né? Essa que é a glória de Cristo. O caráter de Jesus é revelado como nunca antes na cruz. A vergonha dele é a nossa glória. E ele mostra na prática, quando os discípulos, quem que vai ser o maior, né? Para quem quiser ser o maior, primeiro você tem que ser o menor. Então aí na prática é a lição. Nossa, é fantástico. Então Pilatos realmente estava certo. O que saiu da boca dele era a maior verdade que o povo judeu, e nós também, né, tanto gregos, não importa quem que é, intelectuais, incultos, pequenos, grandes, ricos, pobres, não importa quem é a nação, nem o lugar, nem a etnia, nem a idade, todos são atraídos para aquela cruz lá do meio. Ó. Tinham dois ali, mas ninguém olhou para os lados, só olhou para o do meio. Porque no meio estava o rei, né? De todo o universo. Muito, muito, muito legal. Bom, e aqui é descrito a glória de Jesus ao morrer na cruz, né? O tema da semana é condenação e crucifixão. E eu queria ouvir de vocês aqui, começando aqui, vamos ver aqui. Eide, bom, aqui é descrito, né? Pilatos, ele toma essa iniciativa, no caso aqui, era de alguma forma dar uma alfinetada, né? Já que o plano dele não deu certo, né? Porque a ideia era tentar fazer o povo, né? A maioria sensibilizar pelo lado de Jesus e, né? Tentar, né, declarar Barrabás como morto e não Jesus, né? E deu errado. Tá bom, já que vocês, né, de certa forma, me fizeram passar vergonha, então vou colocar também lá para que todos saibam, né, de que ele é o rei de vocês. Sim. Tô crucificando o rei de vocês. E aí, era só isso mesmo que ele queria dizer? Então, nós vemos as ações de Pilatos, né? Durante a semana passada, essa semana agora. Isso são divididas em 7 cenas. Na primeira cena, a gente viu ele lá com os acusadores, ele conversando com os acusadores. Na segunda cena, vimos ele interrogar Jesus. Ele estava ali num conflito interno, acredito eu. Ele estava na dúvida quem era Jesus, estava também querendo seguir os outros. Na quarta cena, vemos que ele voltou a conversar... Não, na terceira cena, conversando com a multidão. Ele foi lá conversar com o povo, que eles queriam. Na quarta, ele voltou a conversar com Jesus. Aí, nesse momento, ele voltou ao pretório para falar com Jesus. Os judeus reagiram com zombaria. Eles zombavam dele. Até pela sugestão de Pilatos de liberarem ele e crucificarem Barrabás. Entre os dois, né? Dá essa opção. Eles zombaram disso. Então, Pilatos decidiu aceitar o prisioneiro, que seria Jesus, apesar de não haver condenação oficial. E, bom, os soldados zombaram de Jesus. Não vejo nele crime algum. Exatamente, não vejo nele crime algum. Ele mesmo fala na Bíblia, né? Então, fizeram Jesus usar uma coroa de espinhos e estavam zombando mesmo dele sem piedade alguma. Eles queriam mesmo ver Jesus morto. Aí, na quinta cena, vemos que já todos envolvidos, Pilatos ele já trouxe a roupa de Jesus, vestido como rei. Eles estavam zombando dele. Ele alegou que pretendia mostrar que não encontrava culpa em Jesus. Pilatos estava ali. Dá para ver que Pilatos queria meio que salvar Jesus da morte. Dava a opinião dele, né? Pô, gente, ele não tá... Tava em conflito, né? Exato, tava em conflito. Ele não ele não fez nada, na verdade. E vocês querem salvar alguém que rouba, que mata, que era Barrabás...
e não alguém que não fez nada. Isso para nós hoje em dia é algo que, tava óbvio que quem deveria ser crucificado e quem não. Mas naquele momento, também vemos o trabalho do inimigo com a cabeça das pessoas que queriam crucificá-lo, com os romanos. E bom, no final, o Evangelho de João chama também nossa atenção para a descrição de Cristo como o Rei dos Judeus. Para os romanos, caçoar de Jesus dessa forma também era zombar da fé judaica. Mas ao fazê-lo, estavam sem querer, querendo, reconhecendo que Jesus é rei, que ele é o verdadeiro rei. Mesmo zombando dele, chamando ele de tudo, eles estavam falando, olha lá, olha ele, o rei dos judeus. E mesmo assim, eles estavam aceitando que ele era rei, que ele era o rei dos judeus. Então, nós vemos também as palavras, né? Crucifiquem ele. Pela primeira vez, quando apareci, não foi a multidão que pediu isso, mas sim os líderes, os principais sacerdotes que gritavam, crucifiquem-o, crucifiquem-o. E é incrível, né, como eles, de qualquer forma, estavam procurando a morte de Jesus. Bom, bem legal, né, você descrever essa realidade, né, porque a principal rejeição deles com Jesus, né, porque a ideia era não reconhecê-lo como rei, né, não reconhecê-lo como Messias, né? Não reconhecê-lo como aquele que era o cumprimento das maiores profecias que ele já havia alimentado na vida. Eu fico tentando imaginar, porque é muito duro isso, né? Quando Jesus fala, né? No caso Isaías menciona que ele viria para os seus e os seus não aceitariam, né? Ao contrário, rejeitariam ele. E mesmo assim veio. Isso que eu acho louco, sabe? Você vê 7 cenas diferentes, ali ele poderia só, cara, não, ele vai em cada uma humildemente, muitas vezes fica calado, muitas vezes ele dá alguma palavra, e se permitindo passar por tudo aquilo, né? E é muito curioso, não é? A capacidade que Jesus tem, né, de enfrentar a rejeição, de suportar a rejeição, né? A capacidade de Jesus de resiliência é uma coisa assim sobre-humana, cara, é absurdo. Inacreditável. Né? A gente, pela primeira rejeição de alguém, a gente já Já se desespera, né? A gente já machucado, quer desistir da vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou a gente Dá vontade de quer chorar. falar com a pessoa, discutir com a pessoa. Né? Eu discutir, né? Eu Exato. tentar contra-argumentar e tal. Então Jesus estava tão certo de quem ele era, do que ele veio fazer, e obviamente daqueles que o aceitariam, né? Porque ao mesmo tempo que nós encontramos aqui, né, líderes, né, tomando a dianteira para Jesus ser crucificado, né, e estimular o pessoal a gritar, crucifiquem, e talvez até alguns gritando sem nem saber para quem estava gritando, se era Barrabás ou outro. Só porque seguindo a multidão, né? seguiu a liderança cegamente, né? Ao mesmo tempo, teve vários líderes que o abraçaram, né? Que o aceitaram. Mas daí a importância, que você falou da resiliência de Jesus, daí a importância da gente saber pelo que a gente vive, certo? Uma vez eu li um livro, inclusive agora no final do ano, tá lançando a história do filme desse cara, que em português tem um outro nome, mas eu sei que o nome tem um nome, e a versão em português tá a história de Dietrich Bonhoeffer. E Bonhoeffer, eu tive a oportunidade de ler a história da vida dele, num livro chamado Bonhoeffer, Pastor, Profeta, Mártir, Espião. Então ele era um pastor na época do nazismo, um pastor alemão, e os nazistas invadiram a faculdade que ele liderava. Ele percebeu que os nazistas estavam realmente ganhando espaço pelo mundo, e ele finge que ele é nazista. Ele se torna um espião no meio do nazismo, e ele participa inclusive da Operação Valkyria para tentar matar Hitler. É uma história muito louca. E aí, não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar dele. E Bonhoeffer, no livro dele, porque ele acabou sendo morto por causa disso, né? Ele acabou morrendo enforcado por causa disso. Eu lembro que eu tava, quando eu tava lendo a biografia dele, ele conta... Esse filme é da hora, né? O novo? Não o novo, o anterior. Tem um anterior, exatamente. Tem um anterior e aí tem esse novo. Inclusive é dos produtores do The Chosen, né? Esse novo que tá saindo aí. Muito louco. Bem, na biografia dele, ele fez, quando ele estava na cadeia, os passos para a liberdade. São 4 passos.
Aí ele fala de sofrimento, aí ele fala de coragem e tal. E aí o último ingrediente para a liberdade é a morte. Aí eu lembro que eu fiquei, nossa, tava tão bonita, tava tão morte? Que liberdade é essa? Quem quer viver ali? Quem quer viver morto? Eu lembro que eu li assim e falei, nossa, o livro tá tão bom, agora ficou estranho. E aí, assim, umas 300 páginas depois, porque o livro é bem longo, aí ele morre enforcado. Quando ele morre enforcado, com a coragem que ele morreu, aí eu entendi o que ele quis dizer. Porque você percebe que ele não morreu, ele não queria morrer, mas ele morreu por algo que ele escolheu morrer. Aquilo era maior, aquele propósito era maior do que a vida dele. Então aquilo dignificava a vida dele. Ele queria tocar a vida dele, ter filhos e tal, né? Mas diante daquilo ele não podia se vender. E foi justamente o que Pilatos fez, certo? Ele se vendeu por pouco, certo? E eu creio que a gente saber quem nós somos, nós sabemos quem somos, e por que somos assim, isso dignifica a gente. Porque senão, qualquer zombariazinha você balança, cara. Ah, cara, você é dos caras que não faz nada no sábado. Ah, você não se maqueia como a gente se maqueia, não fala como a gente fala, não se veste como a gente veste. Por que você é assim? Cara, se você não souber por que você é assim, você cai, cara. Você se desvirtua. Agora, se você sabe quem você é, você vê dignidade em sofrer por Cristo. Por isso que acho que o veredito de Pilatos é tão fraco, né, cara? É um veredito que qualquer pessoa que for de alguma forma estudar ou ter contato vai sentir vergonha. Qualquer pessoa que analisar o veredito dele, que obviamente não foi justo, né? Um veredito todo marcado por omissão, por medo, um veredito mais pensando... Covardismo. Né? É covarde. Mais pensando nele, no bem-estar dele, na posição dele, né? Porque não queria perder. E o medo dele a princípio não era nem de Jesus, né? Era uma questão mesmo de momentânea, cara. Mas não é isso que a gente faz todo dia, cara? É, sim. A gente vê o que é certo, desde o primeiro pecado, certo? É sempre assim, né? É você olhar para Deus, para os planos de Deus para você, olhar para os seus planos, olhar para Deus e preferir os falar, seus, né? eu não confio em você, eu acho que a minha ideia é melhor, né? Mesmo sabendo que está errado. Então, nós somos confrontados assim todo dia também. A nossa teimosia, né, de achar que a gente vai conseguir sozinho. Que a nossa decisão é a certa. E eu achei legal, né, porque até de certa forma a própria experiência ruim de Pilatos, né, a sua omissão, que seja, e o veredito, e o que ele faz pós isso, que faz parte do processo, né, que é a parte de crucifixão, também está sob o poder de Roma. E nesse processo ele decide colocar uma placa lá, né? Né? E achei legal a lição mencionar de que esta foi o último apelo que o povo judeu teve a oportunidade de receber publicamente, né? De ver ali Jesus e ter a identificação de Jesus e, mais uma vez, ser confrontados com uma decisão. Tiveram que aceitar ou rejeitar, como nós também, como a Max mencionou, todos os dias, né? Nós somos chamados aí, confrontados diante da cruz, né? E ver ali ou o nosso rei e ver toda a beleza e realeza disso, né? Inclusive reconhecendo o que foi feito no nosso lugar, ou isso aí nada a ver, véio. Isso é uma coisa só dele, um cara isolado no tempo, aí no espaço. Ou beleza, mas não vale a pena. Não vale a pena. Entendeu? Não quero me associar a isso, né? É isso aí. Então, e nós também teremos que dar um veredito sobre Jesus, todo dia. Todo dia teremos que decidir de que lado a gente está, né? Com certeza. Com nossas atitudes, escolhas, decisões, palavras, tudo que fazemos vai terminar em um veredito, né? Em uma escolha, em uma decisão nossa. Porque o maior problema que a gente possa enfrentar é a gente mesmo, é o nosso eu, o nosso orgulho, né? Enfim, então isso aí é uma coisa diária realmente que a gente precisa lidar com isso, né? Enfim. E a crucifixão, Virdes? Cara, aqui do comente da crucificação, terça-feira, minha parte então, né? Vamos lá. Bom, essa parte aqui da crucifixão, ela inicia aqui dizendo que no início do ministério de Cristo, João Batista apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Apresentou a Cristo. Toda primavera os adoradores viajavam a Jerusalém para a festa da Páscoa e eram lembrados do sangue do Cordeiro que os tinha salvado lá no Êxodo.
Enquanto isso, os adoradores se reuniam para mais uma cerimônia pascual, né? E o verdadeiro cordeiro pascual estava sendo levado à morte e as pessoas não conseguiam enxergar isso. Problema do cerimonialismo. Inclusive que nós temos hoje em dia esse mesmo problema em algumas questões que a gente vê, mas o povo estava, digamos que cego. Eles tinham um cordeiro, realmente um cordeiro ali, queriam salvar eles, eles não viam. E diz aqui, ó, que tendo obtido a aprovação de Pilatos, os líderes religiosos estavam com pressa para ver Jesus ser levado para a morte. Aqui entra a parte principal, que diz aqui, ó, ao destacar o momento em que Jesus carregou a sua própria cruz, João nos lembra que ele estava no controle total dos acontecimentos. E ele mesmo trouxe a salvação para o mundo. Que cai exatamente nisso que a gente estava conversando, né? O problema do pecado, o problema do eu querer tomar a decisão. Né? Eu não querer morrer para mim mesmo e viver para Cristo, assim como o próprio Cristo chegou aqui, enfim, ele falava, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A gente não tem que pensar em si próprio. E com isso, o Cristo falava, eles eram um. E esse é o mesmo propósito que Cristo quer para nós hoje em dia, né? Então esse é o problema. Poxa, cara, muita gente... E aqui, é comum que eu sei que o ser humano faz isso, querer assumir as decisões das nossas próprias vidas. Mas espera aí, cara, esse não é o propósito que Cristo quer para nossa vida, sabe? Se aqui fala que no momento da cruz, que, cara, imagina como foi isso aí. Jesus, no momento da cruz, da dor que ele estava carregando, depois de tanta coisa, ele tinha o controle de tudo. Imagina com a sua vida. Imagina com a sua vida, né? Que tá assistindo, o que ele pode fazer, né? Então, o que é melhor? Eu que sou pecador, você que é pecador tomar decisões da sua própria vida? Ou o próprio Cristo, o próprio Deus, que tem controle e teve controle da terra, do universo, de tudo, inclusive no momento mais crítico de morte de cruz, ele teve o controle de tudo. Então, enfim, né? A gente tem que morrer para si, viver por Cristo e tentar ao máximo, aí, assim como Cristo falou, né, Pai, que eles sejam um em nós, né? Tentarmos sermos um nele, né? Nesse processo aí. De morte do próprio eu. Interessante, né? Boa demais. A gente percebe aqui, né, que para muitos o fato de Jesus ter ido para a cruz, né, e morrer, era a evidência de que ele era realmente uma farsa. Porque se ele era o rei mesmo... Era a intenção, né? dos fariseus. Sim, né? sim. E até para os romanos, olhar para aquela cena... Médico, cure-se a si mesmo, né? Uhum. Ah, curou tanta gente Uhum. e não sabe se curar. Né? Ah. Agora imagina a situação, cara. Então, ao mesmo tempo que parecia, né, ser a evidência da fraude, né, ou da mentira, de um engano, de um cara que não passava de mais um, que no final das contas morreu, né, era a maior evidência do poder de Deus, né. O apóstolo Paulo descreve isso como muito linda, né, que a cruz é o poder de Deus para a salvação, cara. Loucura para quem não entende, não compreende, não é? Ou a princípio não entende o que está acontecendo ali, como um dia também eu não entendia nada, mas salvação para quem entende, para quem olha para a cruz e vê ali não um moribundo, um cara ali sofrendo, um masoquista que gosta de apanhar e não fala nada, não grita, não, ver alguém ali no meu lugar, é completamente diferente, né? É totalmente diferente. A cruz, ele revela, escancara o amor de Deus por cada um de nós, né? Ô pastor, mas aquilo que a gente estava falando deles provocarem Jesus e de falarem, faça alguma coisa, é interessante que tem aquele livro muito legal, que é O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, que é uma mulher muito inspirada mesmo, e que fala que se teve uma coisa que tentou Jesus foi justamente aquilo, né? Apanhar e falar, você não é alguém? Então faça alguma coisa. Né? Então eu acho legal ver que, poxa, Jesus foi completamente vencedor sobre o pecado. Mas ele foi afetado pela tentação, porque senão não é tentação, né? Não, e mesmo, não é verdade? Senão não poderia ser exatamente. Possibilidade de pecar, né? Exatamente. Senão não seria tentado. Mas Jesus sabia o que ele tinha plena consciência da potência dele, do que ele podia fazer, mas mesmo assim ele entendeu que havia a maior virtude daquilo que a gente não faz do que naquilo que a gente faz, né? Uhum. Ou seja, ele... E aí que Jesus lança a braba ali, que um pouco anteriormente ali no julgamento, que ele fala, olha, faz a promessa, né? Olha, a promessa que eu tenho é essa. Vocês vão ver o Filho do Homem voltando nas nuvens do céu, à direita do Pai, e é isso aí. Todo-Poderoso. E aí depois a gente vai ler lá em Apocalipse que Deus que vai ter ali
um momento para aqueles que transpassaram, ou seja, aqueles que feriram Jesus, assistirem aquilo, e acho que vai ser muito, muito tenso. Imagina, cara. Imagina. Então, a gente se vê depois aí, tá? Já pensou? Depois a gente se Espera vê um pouquinho direito. só. Já pensou? Aguenta 2.000 anos, 2.000 aninhos, só 2. Mas no controle, hein? Sempre no É. controle. Fantástico, impressionante, né? Bicho pegando. Pai, perdoa porque eles não sabem nem o que estão dizendo. Tá até nessa hora, hein? Fantástico, muito bom. Bom, caminhando já aqui já pra metade pro final, gente, a palavra-chave da semana é sacrifício, né? O que é importante entender sobre o momento e a causa da morte de Jesus, né? Porque a gente é bem interessante isso, né? Porque Jesus ele morre e aí os caras que deveriam estar perto dele aparecem do nada com um monte de, né? Que já é alguma coisa, né, certamente, né? Vai lá para Pilatos, pede o corpo dele, aquela coisa toda, né? Para poder sepultar Jesus, e tudo que eles levam, de fato, até a quantidade, o tipo de material, era para um rei mesmo, que era comum, né? Aquele tipo de material e quantidade. E a forma como ele morre, né? Porque a morte de Jesus é algo assim bem desafiador, aterradora, né? Porque como os líderes estavam loucos para garantir que ele ia morrer, né? Achando que matando já era, né? Já pede, então mata logo, porque para morrer rápido, o sábado tá chegando, a Páscoa tá começando, o sábado grande estava chegando, né? Então, quando eles vão, né, para matar Jesus e perfuram o seu lado, acontece um fenômeno bem interessante que os estudiosos, né, chegam a mencionar, de que por sair água e sangue, era uma das evidências que o coração de Jesus tinha se partido, né? Tinha explodido, né? Tinha se rompido. E essa era a causa-morte de Jesus, né? Tamanha foi a agonia e a dor que ele sentiu ao assumir o peso do nosso pecado. E a pergunta pra gente, né, a gente refletir um pouquinho, né? Porque saber desses detalhes, tudo isso, tá, é legal, né? É importante, tudo. Mas e daí, velho? O que é que a morte de Cristo afeta a minha vida? O que é que ela muda na minha vida? O que é que de fato vai alterar na minha forma de agir, de pensar, né? De tratar as pessoas e assim por diante. Então, é uma pergunta muito boa para você poder responder, e a minha também. Então, o que é que isso afeta, né, e atinge na minha vida? Alguém se atreveria aqui a dar um vislumbre Mas dessa essa resposta? é a grande pergunta que dá sentido à nossa fé, certo? Tem aquela frase, né, o que fareis, né, de Jesus chamado Cristo, né? Ele foi a frase que Pilatos, muito bem apontado para você, né, profeticamente falou, essa pergunta que ecoa para mim, para você, para todo mundo. Esse é Cristo. Ele viveu e morreu por você. E aí? O que você vai fazer com isso? É muito triste, pastor, na minha jornada aí no ministério, quando você vê uma pessoa que você sabe o que ela está fazendo e que ela está se afastando conscientemente de Cristo. E certa vez, isso aconteceu, né, com uma pessoa próxima, ela estava explicando sobre de que ela estava se afastando da igreja e tal, parando de vir e tal. Tinha ido atrás dela por causa disso. Aí eu falei, beleza. Agora, tudo que você experienciou, de onde Deus te tirou, toda a história de vida que você teve, as pessoas que foram afetadas por coisas que você falou, vindo do evangelho, manhãs que foram melhoradas quando você estava de joelhos e tal. O que você vai fazer com isso? Não dá pra você apagar isso da sua história. É isso que fez você se tornar quem você é hoje. O que você vai fazer com isso? Tem como ignorar a cruz? Então, Deus pintou ali o quadro mais drástico do que é o grande conflito. O pior de Satanás e o melhor de Deus. Sendo revelado no Escancarado pra gente. O que a gente vai mesmo fazer momento. com isso? Eu ia falar só aqui, por exemplo. Até citando novamente minha irmã, só um exemplo, né? E claro, existem. O que a cruz faz? Ela faz muitas coisas, tudo na minha vida, mas eu vou citar aqui uma linha só. Por exemplo, a minha irmã esses dias, eu acho que. Eu não lembro o que ela fez pra mim, cara. Mas ela fez algo lá que eu curti, sabe? E aí, logo em sequência, tipo assim, ela chegou pra mim e ela falou: dá pra você pegar aquilo ali pra mim? Cara, eu tinha sentido um desejo no meu coração, uma felicidade tão grande de ir lá e fazer, porque ela tinha feito algo por mim antes, sabe? Eu não sei, parece que a gente foi programado, criador
né? Quem nos criou Claro. ali, ele programou dessa forma. Ciclo de recompensa. Exatamente, isso existe. E eu não sei explicar, mas isso existe em mim, entendeu? Então, a gente... E aí dela que não vá buscar. Pô, pastor... Vou jogar na cara aqui. Nossa! Peguei, eu te ajudei aqui o dia todo. Você vai buscar uma água pra mim. Então, aí, os casais aí, ó, é dessa forma que funciona. Vamos lá. E aí, cara, a gente olha pra cruz, mas a cruz foi o selamento de algo que já existia, que Deus vem fazendo desde antes da nossa criação. Eu não posso mencionar ou mensurar, medir o que Deus tem feito pela humanidade. E o que ele tem feito por mim, sabe? Então, nada... O que eu posso fazer pra retribuir? Assim, pra Deus, do nada. que você fizer. Nada vai retribuir. Chega nem perto, né? Mas o mínimo que eu posso fazer da minha pessoa, falando do ser humano, eu vou fazer pra retribuir aquilo que Cristo fez por mim, sabe? Então, enfim, o que a cruz muda? A cruz muda a minha vida. A cruz muda o que eu sou, a cruz muda o que eu falo, a cruz muda o que eu escuto, a cruz muda o que eu, enfim, sei lá, tudo, entendeu? Então, mais ou menos essa ideia aí, cara, a importância da cruz. Top demais. Gente, vamos lá, nosso tempo tá terminando aqui. A palavra-chave da semana é sacrifício. Eu queria pedir a vocês só tentar citar a ideia do texto e a palavra, por conta do tempo aqui, qual que é o texto e a palavra. Começando aqui pela Eide. Qual que é o texto, qual é a ideia do texto aí, Eide? Qual é a palavra Vamos lá. que você queria destacar na nossa rede semântica? Bom, o texto é Salmos 22, 28 ou 29. A palavra é governar. Diz assim: Pois do Senhor é o reino, e ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Ele é o nosso governador. Top demais. E aí, pastor Max, manda bala aí. Eu escolhi Salmo 53, verso 3. Ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. O que me choca nesse verso? É ver que Cristo, que essa parte da Bíblia, Isaías 53, a gente gosta muito, não gosta, né? Mas a gente costuma ler essa parte para falar sobre o sofrimento de Cristo. Mas se a gente olhar bem, minimamente, essa parte da Bíblia fala sobre sofrimento físico. Ela fala sobre sofrimento psicológico. Alguém que era desprezado, alguém que foi humilhado, alguém que foi traído. Rejeitado. Certo? Ou seja, A dor maior não desenhando esse cenário, a dor da rejeição e da humilhação foi muito maior do que a dor física. Né? Esse coração que você falou, pastor, que explode, que infarta, que se despedaça, ele é um coração rejeitado. E assim como aconteceu com Cristo, isso também acontece com a gente. Quando os nossos sofrimentos físicos muitas vezes podem não se comparar ao nosso sofrimento emocional, a você que está com depressão, a você que é ansioso, a você que vive ali debaixo daquele peso do estresse da vida diária. Jesus tem empatia por você, porque ele passou por isso também. Muito bom. Filhos, texto, palavra, vamos lá. Salmos 22, versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido, né? Eu escolhi salvação, tá? Porque sacrifício e salvação tem tudo a ver. Inclusive, o maior sacrifício do mundo gerou na salvação da humanidade. Quando a gente se sacrifica por muitas coisas, a gente não tem só a nossa salvação, como também naquelas pessoas que estão ao nosso redor também. Então, isso aí. Top demais. Eu tiraria dessa palavra aí, até notei aqui, ó, desse mesmo versículo aí, a palavra separação. Separação. Quem já não se sentiu separado ou longe de Deus, né? Eu acho lindo esse salmo, porque esse salmo ele tem uma tese na minha visão. Jesus não só entende o que é estar separado de Deus, né? Ele foi separado do Pai pra gente estar perto. Então, Sim. É lindo demais, cara. É maravilhoso demais. Então, ele não só entende a gente, ele foi separado, né? Como fala Hebreus 5:2, né, pastor? Eu sempre cito esse verso, porque ele é muito forte para mim. Que fala que Cristo se compadece do nosso sofrimento. Logo, compadecer, né? Padecer com sofrer junto. Né? O que nos dói em Cristo também.
ele sabe, ele também passou por esse mesmo caminho emocional que a gente. Sabe que somos pó, né? Por isso pode interceder por nós. Eita Deus, maravilhoso, hein? Vamos pro final, gente! Morte e sepultamento, estamos aí nos minutinhos finais aqui. Eu queria ouvir de vocês aqui, rapidez aqui, começando aqui pelo pastor Marcos. Vamos lá, rapidinho aqui, olha, pastor, compartilhe. Sim, sim. O texto termina aqui, momentos finais da vida de Jesus, né? Ele queria, né? Ele sente sede e dão para ele, né? É tudo muito estranho, né? Olha, Estudiosos dizem que dão. tem muita coisa que eu gosto de falar sobre esse assunto, mas o que mais me aquece foi um sermão que eu escutei do pastor Bulhon há tanto tempo, há mais de 20 anos, em que ele fala, lembra, né, essa frase, tenho sede. E aí ele fala, olha, quando você está numa situação muito, muito tensa na sua vida, sei lá, a gente tem idade universitária, você está fazendo seu TCC, quando você está ali se preparando, gente que está se preparando, sei lá, para casar, certo? Uma grande mudança e tal. Você faz tudo que você tinha que fazer no dia e você ignora as coisas básicas. Quando finalmente o sangue esfria, aí você lembra, nossa, Nem bebi hoje. não bebi um copo d'água hoje, não comi. Inclusive, galera, beba água, viu, gente? Coisa importante. Vamos todo mundo tomar uma água aí, gente? Boa. Vamos tomar uma água aqui. Aí, pronto. A Ed não tomou porque ela já tá bem hidratada. Mas, olha que interessante. A prioridade de Cristo era salvar. E aí, depois de passar por tudo aquilo, quando ele percebe que a sua vida está sendo consumada, é que ele se lembra. Tenho sede. Então, por que ele... E aí a aplicação do pastor Bulhão é essa. Por que ele pensou nisso só agora? Porque a prioridade dele não era a sede dele. Jesus mesmo disse, a minha sede, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Nossa, é uma vida assim que eu quero. Sensacional, né? É nessa cena também que Jesus, ali, para muitos até estranho, né? Porque nesse perfil, tipo de morte, a pessoa demorava, sofria, tanto que depois os soldados vão lá para quebrar as pernas né, para que eles morressem mais rápido. E Jesus, naquele momento de agonia, ele dá um grito, cara. É muito estranho isso. Imagina tudo que ele teve que fazer para dar esse grito. Né? Sim. Liberar o diafragma, rasgar a perna, né? rasgar a mão, levantar a cabeça, machucar a cabeça e gritar. Diz que ele gritou. Né? Tá feito. Tetelestai. Tem um sermão do pastor Venefrides que eu adoro esse sermão, cara. Ele terminou esse sermão falando sobre isso, né? Um abraço para o pastor Venefrides aí, que nosso líder de jovens ali na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. Tetelestai, né? E ele comparou isso na realidade nossa, né? Ele perguntou no auditório, eu estava pregando no internato, ele perguntou se você comprar uma moto de 60 prestações e pagar 59, a moto é sua? Aí o pessoal, nossa, que legal. Quando é que a moto é sua? Quando eu pagar a última. Da hora. Sabe o que é Tetelestai? A última prestação foi paga. Bravo. É como se ele gritasse e dissesse assim, tá pago. O preço é esse? Essa é uma frase de academia. Tá pago. Tá pago. Né? Você maromba, Jesus ama você. Não é? Então, Jesus pagou. Tá você tá com dúvida ainda? A cruz é o pagamento de Deus. E tá tudo pago. É tipo assim mesmo. O que você vai fazer com isso é problema seu. Mas o que era necessário ser feito para você ter direito à vida eterna? A água da vida, não aquela água imunda que deram para ele, mas outra água, limpa. Não aquela bucha. O Rodrigo Silva falando sobre isso, né? O doutor Rodrigo Silva disse que geralmente era nos prisioneiros davam uma bucha que os caras usavam para se higienizar. E os banheiros romanos comuns, não eram públicos, né? Os caras iam lá, faziam suas necessidades, pegavam a bucha, limpavam suas partes e jogavam naquele balde com água esterilizada, né? Geralmente com vinagre, algum produto que pudesse fazer ela ser reutilizada. Era essa bucha que deram para Jesus tomar. Uma bucha que era usada para limpar as partes íntimas, né? Para limpar as fezes. Então, em momento de um pedido tão simples, né? Quem vai rejeitar? Até imaginar na cultura do Oriente Médio que dar água é uma coisa muito séria, né? Não dá para rejeitar água. Por isso ele dialoga com aquela mulher do poço, né? Ele já começa por ali e na hora que ele mais precisou foi o que ele recebeu. Então, o nosso pecado causou
essa tragédia, né, em Deus. E ele aceitou e pagou. E ele, com a sua morte, literalmente diz assim, ó, tá tudo pago. Então, eu diria, a morte de Jesus e o seu sepultamento é uma evidência de que Deus esteve disposto a pagar o preço mais alto que o pecado pode causar da gente. E já está pago. Não tem que fazer nada. Só tem que aceitar. Então, é interessante porque o texto ele junta nessa cena pessoas interessantes. Né? Junta Nicodemos, que é um cara que estava meio ali. Arimateia, que é um cara que tinha muita posição, né? E também juntam personagens que nunca deixaram Jesus, né? Maria era uma dessas, que ficou com ele até o final. Então, eu queria, nesse finalzinho aqui, dizer a vocês, sim, Jesus ele já fez tudo. E está declarado para o céu, para o universo inteiro, que tudo já foi consumado, tudo já foi pago. Considerações finais, queria ouvir vocês aqui. A lição na parte do consenso aqui na sexta-feira termina assim, ó. Tudo isso, todo esse drama todo, tudo que fez o coração de Jesus ser partido ao meio, né, quando ele é perfurado, a água sai com sangue, foi por você. É assim que termina a lição, né? E os textos de Ellen White terminam corroborando essa realidade, né? De que todo esse sofrimento, toda essa agonia, toda essa dor, toda essa rejeição, literalmente foi por me amar, né? Foi por amar você, né? Foi por você. Considerações finais, eu queria, do coração de vocês aqui, como é que vocês se sentem em saber que todo esse sacrifício foi feito único e exclusivamente por você, Eide. Palavras finais aqui para terminarmos nossa lição. Claro, pastor. Tudo que a gente viu até agora, até este momento, qual foi a atitude de Jesus naquele momento que ele estava num momento tão angustiante, tão triste, né? O coração humano dele estava triste, ele estava suando sangue, mas ele se manteve calmo e sereno. O que eu posso dizer agora, depois de ter estudado tudo isso, é que eu tomei a decisão certa de segui-lo. De saber quem ele é, quem ele era e quem ele vai ser. Porque eu quero refletir o caráter dele. Porque mesmo naquela situação das pessoas o atacando, rejeitando, zombando dele, mesmo assim, ele orava pelos seus inimigos. Em Lucas 23:34 diz, né? Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Cristo teve misericórdia deles em sua ignorância e culpa. E vendo assim, eu falo, eu não sou merecedora de nada. Tudo que ele faz é de um amor tão puro, tão sincero, que ele morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. E sim, tomei a decisão certa de segui-lo, de estar no caminho certo e continuar lutando, porque não quer dizer que eu vou ser perfeita agora, que eu tomei a decisão e tudo mais. Mesmo vindo as provações, eu quero continuar fiel, eu quero continuar estudando a Bíblia. E aqui diz, uma parte do texto, tudo fala ao coração de cada filho da humanidade, declarando, é por você que o Filho de Deus consentiu em carregar esse fardo de culpa. Por você, ele destruiu o domínio da morte e abriu as portas do paraíso. Aí eu falo, foi por mim. E por isso eu vou continuar no caminho, eu vou continuar lutando para que no final nós todos estejamos lá fazendo perguntas para Jesus e estejamos felizes com ele. Top demais. Vídeos, palavras finais aí, rapidez. Rapidinho, mais ou menos essa ideia, né? Eu agradeço sempre a Deus, Senhor, obrigado, porque hoje a tua misericórdia, ela se renovou mais uma vez na minha vida. E a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor, ela se renova cada manhã, não só para mim, mas para todos nós. E exatamente uma parte que ela citou, diz que Cristo teve misericórdia deles em sua ignorância e culpa, apenas suplicou perdão para eles, porque eles não sabem o que fazem. E não é só naquele momento, porque até hoje eu continuo errando. E eu vou errar. E Cristo sabia, e Cristo sabe. E mesmo assim, ele fez o que fez tudo por mim. Então, se ele fez o que fez tudo por mim, nada que eu possa fazer a não ser entregar minha vida por ele, né? E a gente viver dessa forma. Top. Pastor Max, palavras finais, vamos lá. Cara, sabe um medo que eu tenho? Eu tenho medo de tornar esse assunto que a gente está falando, que é tão capital na Bíblia, mas ao mesmo tempo é um tema tão recorrente. O meu medo é eu me acostumar com isso.
é tratar isso com banalidade, sabe? É fazer disso frases prontas, cara. Esse é o medo que eu tenho. Eu sou pastor, eu falo disso todo dia, cara. Falo disso todo dia, oro sobre isso. E eu me lembro quando eu volto ali pra minha infância, vejo como eu era sensível àquilo, como eu me emocionava muito nas Santas Ceias, sabe? Nossa, isso aqui é o sangue de Cristo, representa o sangue de Cristo. Os meus pecados, poxa vida, eu tenho muito mais pecado do que quando eu tinha 10 anos e eu sofria muito mais. É isso mesmo que eu tenho. Então, eu agradeço por estar aqui com vocês, tá? De coração, essas semanas aí estudando, e eu peço que Deus me sensibilize, abra meu coração, me salve, sabe? Me salve hoje e faça dessa jornada aqui que a gente está fazendo algo genuíno, algo verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. 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 Destaco só essa primeira frase aqui da lição que eu achei fantástico. O Salvador não reclamou de nada. Quando eu olho para minha vida como cristão, né, que digo segui-lo, a gente reclama de tanta coisa, né, cara? A gente, às vezes, com a nossa postura, evidencia de que não tenha o mesmo prazer que ele teve, sabe? Eu não consigo imaginar Jesus fazendo tudo que fez. Eu vou mais ali, cara, aquele ali também. Não tinha nada que ver com essa postura, né? Não, era o contrário. Eu vou e eu não abro a boca, eu não abri a boca para murmurar de nada, cara, para reclamar nada, para agir nada a seu favor, só por amor a gente. Então, meu pedido a Deus também hoje é que Ele me ajude a ser grato, sabe? A aproveitar cada oportunidade que eu tenho de falar do amor dEle, de compartilhar o que Ele fez por mim. E, de fato, parar de ficar terceirizando a salvação para os outros, né? Reconhecer que quem mais precisa sou eu. Então, é um convite que nessa lição eu trago para mim. Um convite da gente ver em Jesus alguém disposto a fazer tudo, né? Tudo que era possível para poder me dar o privilégio, né? De poder desfrutar desse relacionamento com Ele. Não mais separado, mas agora perto dele. Obrigado mais uma vez, tá? Vocês são demais, tá? Eu queria pedir aqui ao pastor gostei. Pastor, profecia, hein? Profecia. Virges, ora com a gente aí. Vai sonhar com isso, Ora aí, brother, ora aí. Pai amado, Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, primeiramente, por tudo que o Senhor fez por nós. Não só pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor continua fazendo e vai fazer, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos a vida, e se nós temos a vida é porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor teve misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a que outras pessoas também possam saber quem Tu és e o que Tu fez por cada um de nós, Pai, para que todos nós um dia possamos estar no céu, reunidos, regozijando e glorificando Teu santo nome, Amém. Pai. Nos dê uma semana em Tua presença, que cada vez mais nós possamos nos aprofundar na Tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vitor, mais uma vez, tá? Muito bom. Valeu, galera. Muito bom. Tamo junto Valeu, aí. Max. Top demais, hein? Muito bom. Valeu, Wade. Obrigada, pastor, Tá? pelo convite. E obrigado a você também que acompanha a gente até agora aqui. Tá terminando, hein, gente? E como fica aqui um recado, palavras do pastor Max, que não seja um assunto corriqueiro ou comum para você, mas o mais extraordinário a se refletir, parar, pensar e ao meditar nas cenas finais da cruz de Jesus, na agonia dele, na morte dele, na declaração dele, né, de pagamento por mim e por você, nosso coração se encha de alegria, que a gente encontra ali nosso valor, embora a gente muitas vezes faça parte desse grupo que rejeita, né, que não valoriza, que a gente mude de ideia, que a gente olhe para a cruz e veja ali o amor de Deus sendo escancarado, derramado, um Deus de braços abertos dizendo: meu filho, minha filha, eu amo você. E que o amor de Deus constranja o meu, o seu coração todos os dias, e que ele só aumente, para que a gente viva esse amor de Deus experimentado, vivenciado, praticado com quem vive perto da gente. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. Nos encontramos aí no nosso último episódio da nossa temporada do podcast No Contexto. Até lá. Tchau.